recebê-la em nome do Senhor Jesus, com a linda salva de palmas. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Compartilhar um texto muito rico com os irmãos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, amém? Lucas 15, versículo 11. E Deus certamente vai continuar falando conosco. O terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11. Amém? Já é notória a presença do Senhor nesse lugar. Só não sente quem não quer, amém? É um prazer voltar a esta casa. Eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão nessa noite, por ter me confiado de estar aqui juntamente com o nosso pastor, somando na noite desse dia. Porque crente não faz visita, amém? Crente não visita a igreja, crente compartilha a palavra do Senhor. E você vai sair. 15, 11. Lucas 15, versículo 11. Você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Eu louvo a Deus pela vida da André, que eu chamei para vir, a nossa filha, uma amiga, amém? Nosso amigo presbítero Paul, né? Está conosco. E a André, de vez em quando eu tenho essa agenda, ela vai acompanhar. É muito bom isso, né? A gente tem nossos amigos em Cristo, né? As pessoas às vezes falam assim, pastor, o Senhor é uma bênção. Eu digo assim, a graça do Senhor. E eu tenho intercessores, pessoas que oram pela minha vida. A Bíblia vai ser certa dizer, coração do justo pode cumprir seus efeitos. Então, glorifica a Deus por cada homem, glória a Deus que ora pela minha vida. Vamos lá no texto que vai dizer assim, vai iniciar assim, Lucas 15, versículo 11, a passagem do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, pequei perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei bezerro cevado, e matai-o, então comamos e nos alegremos nós, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e danças, e chamando a um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele disse, vem, e disse, veio o teu irmão, e teu pai matou bezerro e cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse, pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, mataste bezerro e cevado. E disse meu filho, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrar-me e folgar-me, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Possai a nós vossos assentos em nome de Jesus, dando glória àquele que merece, dando honra àquele que merece, porque toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Estamos diante de um texto muito rico,
Um texto muito explorado por muitos pregadores. E quando me foi feito o convite para estar aqui pregando, ministrando, num culto de família, eu falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue naquele lugar? Senhor, que não seja feita a minha vontade naquele lugar, mas a tua vontade. E eu vim lendo alguns textos, e acerca de uns 4 ou 5 dias o Senhor falou que você vai pregar aqui. Você vai falar acerca do filho pródigo, porque o filho pródigo vai voltar para casa. Quem é que recebe isso nessa noite? Porque é aquele que está perdido há de ser encontrado. Porque Deus, Ele é fiel. E é um texto muito rico. Eu já começo a me destacar, em nome de Jesus. Esse texto vai nos ensinar sobre arrependimento. Quem está recebendo nessa noite? Aonde há arrependimento, há mudança de história. Quem estende a mão para receber? Aonde há arrependimento, cativeiro é quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos acerca de arrependimento e de perdão. Perdão incondicional. Pastor Marcelo, por que perdão incondicional? Porque quando um filho de Deus se arrepende, desce o perdão do céu. É um perdão que não impõe condição, assim como o amor do Pai, que é um amor incondicional. Louvado seja. Às vezes nós, como filho, não merecemos nada. Quem está entendendo nessa noite? Mas Ele tem cuidado de nós. Sabe por quê? O zelo do Senhor, o cuidado de Deus conosco, com a nossa família, é muito grande. Então fica firme no teu propósito. Deus é aquele que faz. Mas o Senhor manda liberar uma palavra para você. Aquieta o teu coração, porque Deus não chega atrasado nunca. Ei, quando é que você vai entender que as coisas nunca saem do controle de Deus? Porém, as coisas nunca estiveram sobre o nosso controle. Quem está entendendo nessa noite? Porque às vezes, como servo, como criatura tão pequena que somos, temos a ilusão que temos o domínio e controle de alguma coisa. Quem está entendendo isso? Não temos o controle de nada. Muito menos domínio de nada nós temos, mas todo domínio, todo controle está nas mãos do Todo-Poderoso, que age nessa noite a favor da minha e da tua casa, da minha e da tua família. Perdão incondicional. Esse texto ali vem nos mostrar dos perigos das escolhas erradas e precipitadas. Por quê? Aquele filho se precipitou. Sabemos que para o filho herdar a herança de um pai e de uma mãe, é necessário que a mãe e o pai venham morrer. Ele estava tão ansioso por sua parte na herdade do pai, pela herança, que com o pai vivo ele queria herança. Às vezes você pede, recebe mal porque pediste mal. E ali na sua ansiedade, na sua precipitação, esse filho pediu mal. Mas o pai assim fez. O pai ali deu a parte que lhe pertencia. E esse texto vai dizer que dentro de alguns dias ele se preparou e foi para uma terra distante, uma terra longínqua. E ali começou a desfrutar das coisas que aquele mundo novo, aquele novo ambiente podia proporcionar para ele, gastando o seu dinheiro, a sua herança com as meretrizes, com coisas ilícitas, com coisas erradas. Chegou um momento que o texto vai ser claro em dizer que chegou sobre aquela terra uma grande fome. E todo o recurso financeiro daquele jovem, todo o dinheiro havia acabado. E aí ele foi trabalhar. Na casa do pai não faltava nada. Quem é que está entendendo? Na casa do pai tinha abundância de pão, de água, tinha vestes limpas, tinha conforto. E agora ele foi tomado por uma grande tristeza. Ele foi tomado agora por um grande vazio. Ele foi agora ser empregado, ser servo, trabalhar no campo. E a fome dele era tão grande, tamanha era a fome que ele sentia, dor no estômago, que ele queria saciar a sua fome com lavagem de porcos. Vou dizer algo para você nessa noite: não queira sair da casa do Pai. Passe o que você passar. Ei, continua na casa do Pai. Não vale a pena você querer sair da casa do Pai.
costumo dizer, as pessoas falam assim, mas o mundo não tem nada para te oferecer. Tem prazeres momentâneos, satisfações momentâneas, coisa que vai dar ênfase à sua carne, mas o mundo tem muita ilusão. O mundo tem amostra grátis de prazer, quem é que está entendendo? O mundo tem migalhas de alegria para te oferecer, mas na casa do Senhor, a fartura de alegria você recebe isso em nome de Jesus. Mas ele quis, ele pediu, o Pai assim fez. O Pai assim fez. E ele foi para aquela terra longínqua. Conta das vezes, pessoas de Deus, não são poucos, mulheres, homens e jovens abençoados, que estavam na casa do Pai, debaixo da bênção do Senhor, tinham fartura de pão, tinham o zelo de Deus, tinham cuidado do Pai, tinha a presença do Espírito Santo. Sabe o que é você tem mais valioso nessa terra? É a presença do Espírito Santo. Ainda que a pessoa tenha muitos bens terrenos, uma conta bancária bastarda, o maior bem que nós temos é a presença do Pai. Porque a presença do Pai, ela é insubstituível. Nada preenche a presença do Pai. E ele tinha perdido a presença do Pai. Mas a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Que decisão maravilhosa, né? E quantos que estão lá, mas o Senhor vai mover o coração e vão cair em si. Quem é que recebe isso nessa noite? Ei, o filho pródigo vai voltar para casa. Aquele que está preso à ilusão, a ficha vai cair. O arrependimento vai ser gerado naquele coração. E vai lembrar que tem um Pai. Vai lembrar que naquela casa tinha fartura de pão. Tinha amor do Pai, tinha zelo, tinha abraço. Coisa maravilhosa quando você está sobrecarregado, que todo servo fica. A Bíblia vai dizer que o diabo chega na vida de todos. E que coisa maravilhosa quando você está cansado, quando as suas forças já se foram, você recebe um abraço do Pai. O abraço do Pai traz cura. Quem recebe isso nessa noite? Quantas vezes nós, como servo do Senhor, estamos com a nossa alma enferma, com o nosso coração angustiado, aí você recebe o abraço do Pai. Recebe esse abraço nessa noite? Esse abraço traz cura para mim e para você. Esse abraço traz restauração para mim e para você. Esse abraço nessa noite traz cura para nossas filhas e filhos e para toda a nossa parentela. Que a igreja da glória nessa noite em nome de Jesus. É que muitas das vezes a pessoa só dá valor àquilo que tem quando perde, não é assim? Mas o nosso Deus, que é extremamente inteligente, tem situações que Ele permite na vida do servo dele, até às vezes de dor. Por que de dor? Tem uma frase antiga dos cristãos mais antigos: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tomara que os nossos venham pelo amor, em nome de Jesus. Mas se precisar, o Senhor permite a dor que venha. Infeliz é aquele que não vem nem debaixo da dor. Ele caiu em si. Ele lembrou de toda a fartura que tinha. Esse pai aqui, não estamos falando do pai biológico. Esse pai representa Deus. Quem é que está entendendo nessa noite? O filho pode ser ingrato. O filho pode ter pecado. O filho pode ter se afastado do caminho, porque desviado é o diabo. Quem é que entende isso? Ninguém está desviado. Você crê nisso? Afastado. Desviado está o diabo. Você pode dizer glória a Deus? Para ele não tem jeito, ele já perdeu. Aleluia. Mas para aquele que está afastado, haverá reconciliação. Haverá aliança, louvado seja Deus. Haverá vestes novas e limpas. Aparta nos pés. Porque o nosso Deus é aquele que tudo se faz novo. A ficha vai cair. Ela vai voltar para a casa do Pai. Ele vai retornar para os caminhos do Pai. Sabe o que eu entendo? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Quem é que entende? Quem já pisou na casa do santo em outro lugar não sabe viver. É uma alegria incomparável que a gente sente. O mundo não consegue entender a alegria que está sobre a nossa vida.
Porque o homem carnal não discerne as coisas de Deus. Aí alguém olha para você, para mim, naquele dia que você está, vamos dizer assim, menos fervoroso. Como é que pode? Como é que pode ela, ele, tá com alguma dívida para pagar? A saúde nem está assim 100%. Algum problema assolou lá e ela está cantando? Cante sim. Louve sim. O louvor também quebra a cadeia. Quando eu acordo todos os dias de manhã, eu tenho meu ritual com Deus. Eu começo o dia louvando a Deus. Quando o Senhor me permite de manhã cedo ficar de pé sobre a planta dos meus pés, abrir os meus olhos, eu já começo meu dia adorando, exaltando aquele que é digno, aquele que é merecedor de honra, de glória e de você externar todos os dias a sua gratidão. Existe um demônio chamado demônio da murmuração. O demônio da murmuração, ele pega aqueles crentes e lança sentimentos de ingratidão. A Bíblia vai dizer que o príncipe desse século, que se chama Satanás, já cegou o entendimento de muitos. É necessário que você, eu vou dar uma dica santa aqui para você em nome de Jesus. Peça para o Senhor guardar a tua mente e o teu coração. Eu fiz um post semana passada, eu colocava assim: quer ser sábio? Leia a Bíblia Sagrada. Quer ser sábio? Leia livros evangélicos com autores evangélicos. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem medita na lei do Senhor de dia e de noite não vai ficar embaraçado, não vai ficar perdido. Você precisa entender que da mesma forma, de mesmo modo que o meu corpo físico teu precisa do alimento, o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, você precisa tomar leite, comer frutas, a tua alma precisa ser alimentada diariamente pela palavra do Senhor. Jesus foi levado, permitido por Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber e teve fome. O que o diabo falou? Se prostrado e me adorares, olha os reinos que eu vou te dar. E começou a fazer várias ofertas. Jesus falou: nem só de tudo quer dar o pão. Te dou a palavra que sai da boca de Deus. Ei, se alimenta dessa palavra na noite desse dia. Seja fortalecido através dessa palavra. Porque quando o dia mal te visitar, é a palavra que vai te manter de pé. É a palavra que vai te sustentar. Aí, quem não tiver na mesma visão, quem não tiver arraigado a videira verdadeira que é Cristo, não vai conseguir entender. Mas eu amo meu Deus, sabe por quê? Ele confunde o diabo na terra a favor da minha tua vida. Passamos algo algum tempo atrás e Satanás falou assim: agora eu paro ele. Agora ele vai se prostrar. Agora ele vai parar. Enquanto eu viver, farei menção da palavra do Senhor. Enquanto eu viver, o louvor do Senhor estará continuamente sobre a minha boca. Porque adorar a Deus é uma coisa que a minha alma anseia, está no meu DNA. Pregar a palavra de Deus. Alguém vai falar assim: o Senhor prega bem. Não sei se eu prego bem, mas eu amo. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu não fui chamado um dia para massagear o ego de ninguém. Nós estamos vivendo um período de algumas igrejas, infelizmente, a Bíblia vai dizer assim: para aumentar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Então, aqueles remanescentes, que graças a Deus ainda existe o remanescente, a Bíblia vai dizer que nem todos se corromperam, que tem o compromisso da palavra, as agendas nem tão vastas mais. Mas Deus não me chamou para ser animador de público, ninguém esquece. Deus não me chamou para ser animador de público, e nem para massagear o ego de ninguém. Para pregar o evangelho que confronta o meu que é o pecado. Ele não é confrontado, é transformado. Você pode repetir: quem não é confrontado, repete. Quem não é confrontado, não é transformado. Cadê a palma lá para Jesus nessa noite? Aquele que não é confrontado, jamais vai ser transformado. Então essa música está ouvindo. Senhor, venha nos confrontar nessa noite. Porque o nosso maior bem não está nessa terra. A nossa maior herança não está aqui. Ele é o céu de glória, espera da tua alma. Ainda há um repouso celeste para o povo de Deus.
Está passando algum tipo de prova? Algum tipo de dificuldade? Passa pela prova dando glória a Deus. Passa adorando, você vai confundir o inimigo da tua alma. Agora, se você começar a murmurar, mas eu orei, eu fiz campanha, eu jejuei, o Senhor não fez, não aconteceu. Deus é extremamente organizado. Quem é que recebe isso nessa noite? Nenhuma das tuas orações, meu Deus do céu, isso é muito profundo. Nenhuma oração que nós temos feito tem batido e voltado do teto. O céu tem ouvido o nosso clamor. E na hora certa, Deus vai mover a sua poderosa mão. E você vai atravessar esse mar. Você não vai se afogar nesse mar. Você vai atravessar esse mar e cantar da vitória. O povo lá que Moisés estava conduzindo ficou desesperado, ficaram temerosos. Por quê? Cocheavam em meus pensamentos. Sabe o que está acontecendo com muito crente? Meu Deus do céu, eu vou falar. Sabe o que acontece? Deus já tirou você do Egito, mas a tua mentalidade continua de Egito. Deus já tirou você do deserto, mas a tua mente continua no deserto. A nossa mente tem um poder muito grande. Ouve-se muito, desde que a gente se converteu a Cristo há 26 anos atrás, entrega teu coração para Jesus, mas a obra começa na mente. Quem entende isso? É a tua pensa, já fala assim, mas uma pensa positivo. Hoje já vi casos de pessoas que eu ajudei em oração, que fizeram eles exames. Não estou dizendo que você não tem que tratar da saúde, não faça o exame, mas não se desespere, não deixe o medo tomar o seu coração. A pessoa estava até vivendo bem, mas começou a ficar tão ansiosa, com tanto medo. Quando os resultados saíram, nem o tratamento foi eficaz. O medo te faz afundar. Quem recebe isso nessa noite? Lembra de Pedro? A Bíblia vai dizer que o Senhor caminhava pelas águas. Pedro falou: Senhor, primeiro pensa que fosse um fantasma. Se eu, Senhor, me chame para ter contigo, venha, meu filho, caminhar comigo sobre as águas. Pedro está indo muito bem caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas. Teve medo, afundou, começou a afundar. Ei, já preguei assim uma vez. O medo, dependência tem uma vez, o medo te faz afundar. Não que a gente não venha sentir, a gente sente o medo, nós somos humanos, falha e pecador. Mas não deixa o medo fazer morada no teu coração. A fé no teu Redentor tem que ser maior do que o teu medo e da tua dúvida. Então ele teve a atitude precipitada. O pai sabia que não era a melhor coisa para ele, mas o pai fez o que ele pediu. Pediu receber o mal porque havia pedido o mal. Essa mensagem vai ilustrar o amor de Deus. O pai, um pai que não mede esforços para acolher quem se arrepende. Foi quando a ficha caiu. Quando ele olhou o cenário que ele estava vivendo, quando a fome assolou aquele lugar, quando o dinheiro acabou. Sabemos que é assim até hoje. Se você estiver nesse mundo e tiver dinheiro, um bom carro, você vai estar cheio de amigos. Mas o dinheiro acabou do filho pródigo, as meretrizes, bye bye, os amigos, bye bye, todo mundo o abandonou. Foi triste? Foi, mas foi um mal necessário. Que quando ele sentiu ali dor no estômago e fome, e pediu que pusesse bolota de porcos para comer, lavagem, ele lembrou da casa do pai. Às vezes a pessoa tem que passar por uma situação para pensar: poxa, né? Eu estava na igreja, eu estava tão bem, né? Ainda que lá tem pessoas falhas como eu. Sabe qual é o grande problema? Tem pessoas que adentram pela porta da igreja por causa de pessoas. Nunca vão permanecer. Quem está entendendo? Você tem que vir para a casa do pai, a casa material, por causa de Jesus. Se você vier por causa de irmã A, B ou C, você vai voltar. Você vai querer voltar para o Egito. Você vai continuar com a mente desértica. Mas venha por causa de Cristo. Quando você vem por causa de Cristo, você é madeira de acácia. Quem recebe isso? Você cria uma resistência. Você cria uma imunidade. Receba nessa noite imunidade espiritual. Há um Deus te fortalecendo nessa noite. Eu estou sendo fortalecido e você está sendo fortalecida e fortificado em nome de Jesus. Não vem por causa de pessoas.
Ah, pastor, a gente, como pastor, vê muito isso, né? Parei. Pastor, não estou mais na igreja, saí. Por que você saiu? Ah, porque fulana, porque ciclana. Ei, quem vai te conceder a tua salvação é Jesus de Nazaré. Quando o inimigo, porque esses pensamentos vêm na nossa mente assim, vamos ser sinceros, tenta lançar. Quando o inimigo tentar lançar na tua mente para você abandonar a sua cruz, entenda o significado da cruz vazia. Quem é que está entendendo essa noite? A cruz vazia para nós cristãos tem um grande valor. Cruz vazia, Cristo ressuscitou. Ela está vazia, mas um dia estava ocupada. O texto vai dizer que um homem santo, sem pecado nenhum, sofreu morte de cruz por mim e por você. Morte de humilhação, requinte de crueldade, foi zombado, cuspido, escarnecido. Humilhação por quê? Naquela ocasião, nos períodos bíblicos, só ia para a cruz salteadores, pessoas terríveis, ladrões, pessoas da pior espécie, e ali estava Jesus. O meu teu Salvador, sem ter pecado algum. A Bíblia vai dizer, recebe nessa noite em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para sofrer morte de cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. Às vezes eu me cobro de mim mesmo pensando assim, poxa, na minha fase de criança, eu queria ter tido meu pai mais presente, que eu tive pouco. Eu queria ter recebido mais amor do meu pai, de um parente próximo. E quantos cristãos assim na casa do Senhor? É necessário você pedir ao Senhor que venha preencher esse espaço. Aleluia. Deus vai usar de uma forma linda a boca do profeta Isaías, vai dizer assim, ainda que uma mãe. Olha que coisa linda, é muito profundo. Você esquece do filho que amamenta. Todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Olha, tua mãe, eu estou falando de mãe de verdade, tá? Não estou falando daquela que só bota para fora, não. Estou falando de mãe de verdade. A mãe que ama o bebezinho que gerou. Ela quer estar me acalentando, cuidando, amamentando. Mas ainda que ela deixe aquela criança, todavia, o Senhor jamais vai te abandonar. Recebe cura para o teu coração nessa espatual, em nome de Jesus. A gente tem o hábito, às vezes, na nossa igreja, de pedir muita cura física, não é isso? E quantos servos do Senhor com a alma doente? Claro que é bom você estar com o corpo físico sadio, mas e uma alma doente? Eu falo, deixa aqui um ponto de interrogação. Qual é o médico que tem o poder para curar uma alma doente? Doutor Jesus de Nazaré. Somente Ele tem poder para curar a alma enferma. Porque a medicina terrena é maravilhosa, não vamos ser ignorantes, mas não pode curar uma alma. As pessoas estão sofrendo a doença do século, a depressão. Muitos servos do Senhor. Eu escuto às vezes umas coisas de muita ignorância, só fico só escutando. Alguém vai dizer assim, mas crente não fica com depressão. Fica. Nós somos servos do Senhor. Acorda. Não estamos numa redoma de vidro, não. Não chega até a nós porque o Senhor não permite. Ele é o nosso guarda fiel. Mas não somos melhor do que ninguém. Então, quantas pessoas com a depressão, com a síndrome do pânico, aí vão procurar um médico, realmente vai procurar o recurso que pode. Muitas das vezes vão encher de comprimidos fortes, da preta, para adiantar de quase nada. Passei uma vez uma fase na minha vida, alguns anos atrás, não conseguia dormir, ansioso, fiquei um pouco depressivo, sim. Eu mostro para você na Bíblia que crente fica com depressão. Elias, quando foi para a caverna, estava debaixo da depressão. O cara falava tete a tete com Deus, tinha intimidade com Deus, mas foi ameaça de uma mulher demorada chamada Jezabel, pronto. A Bíblia te pediu a morte. Então, quantas vezes, hoje, graças a Deus, não mais, lá atrás, no início, cheguei a pedir a morte também, sou muito sincero. A Deus ninguém engana, mas foi lá atrás, no comecinho. Mas hoje eu falo, Senhor, me fortaleça diante dessa luta. Eu escuto às vezes algumas orações sem sabedoria. Esse dia eu estava num local, numa determinada igreja, a pessoa orava e falava assim, Senhor, tira a luta dela, não tira a luta de ninguém, quem entende isso? Ele passa por você na luta. Havia 3 jovens, dignos diante do Senhor,
jovens consagrados, Sadraque, Mesaque e Abednego, veio o mandado do rei que todos teriam que se prostrar diante daquela imagem de escultura lá, de Nabucodonosor. Eles não se renderam. Aí, claro, né? Alguém foi lá levar. Todo mundo se ajoelhou e se prostrou. Aqueles 3 jovens não. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Como castigo, lança eles na fornalha de fogo ardente. Aquece mais e lança eles. Foram lançados na confiança que o Deus a qual ele servia iria passar com eles. Deus não tira você da prova, ele passa com você na prova. Deus não tira você do vale, ele passa com você no vale e te dá vitória. Tem vale na tua vida, na minha, que é para trazer você para mais perto de Deus. Até a enfermidade, às vezes a pessoa é dura, de dura serviço, através de uma doença, ela quebrando o coração. Quem é que está recebendo? Pode bater palma nessa noite. Tem situação que é um mal necessário. Aquecer a fornalha, abriram para ver. Não estamos entendendo nada. Lançamos aqui 3, eu vejo 4. O Senhor passeava no meio das brasas com eles. Não sofrendo dano algum. Ele fala algo para você. Pega essa senha, vale a pena confiar em Deus. Independente da circunstância, vale a pena continuar a confiar em Deus. Ele nunca nos abandona. A Bíblia é um livro constituído de promessa. Uma das promessas maravilhosas é qual? Eis que eu estarei convosco. Cadê a mão estendida? Até a consumação do século. Olha que amor lindo, olha que fidelidade. Um dia você nasceu bebezinho e está do teu lado. Um dia você vai adoecer ou vai morrer na velhice, ele vai estar ali. Você tem um amigo fiel. Pastor, mas eu tenho meus amigos também, tem graças a Deus. Mas o amigo que você tem é humano, falho e pecador igual a você. No momento que ele errar com você, não é porque ele é ruim, não. No momento que ele fala que não vai chegar, não é porque ele é ruim, é porque ele é humano, falha e pecador. Agora há um amigo, esse não falha nunca. Esse não se atrasa nunca, chega na hora certa. Glória a Deus. Esse amigo se chama Jesus de Nazaré. Essa mensagem vem nos trazer um alerta contra o julgamento e ressentimento na família. Por quê? O outro irmão, quando viu o movimento das danças, entendeu? Porque foi perguntar ao criado: o que está acontecendo? Você não sabe? Teu irmão que estava perdido voltou. Teu pai mandou assar o bezerro. Teu pai mandou colocar música, roupa nova, aliança, alpacas, porque teu irmão estava morto e reviveu. Olha que coisa triste, isso acontece muito nas igrejas hoje. Ao invés de ficar alegre, o semblante decaiu na hora, porque entrou no coração dele um sentimento chamado inveja. Quantas das vezes já presenciei isso em algumas igrejas, isso é muito triste falar. A pessoa estava afastada, volta, quem é espiritual vê no olhar da pessoa, está de rejeição. Quantos querem voltar para a casa do pai e os filhos de carnal empurrando para fora? Vai pagar preço com Deus. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Sabe o que tem na casa do Senhor e precisa ser transformado? Muito crente arrogante. Ele acha que tem a chave no céu. Morre o parente dele, um amigo que ele gosta, podia ser a pessoa toda errada. Ele arruma logo um lugarzinho no céu para colocar. Quem está entendendo isso? Mas aquele irmão não merece ser perdoado. A Bíblia vai dizer assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu e você não somos melhor do que ninguém em nada. Ei, tudo é bondade, tudo é graça, tudo é favor imerecido. Ao invés de se alegrar, ele se irritou com a atitude do pai. Ele deixou o inimigo das nossas almas entrar no coração dele, dando lugar ao sentimento da inveja. Pai, meu irmão foi para o mundo com a parte da herança, gastou com as meretrizes e com as farras. Eu estou com o Senhor há tanto tempo, eu nunca te abandonei. O Senhor nunca fez uma festa para mim. O Senhor nunca mandou assar o bezerro para mim. Nunca colocou músicas, nunca teve dança. O que o pai respondeu? Você sempre esteve comigo. Você está recebendo nessa noite? Eu fiz a festa,
meu filho, vamos conjecturar um pouquinho. Eu fiz a festa, eu estou comemorando porque o teu irmão estava perdido e foi encontrado. Eu estou festejando porque o teu irmão estava morto, mas reviveu. Então, cada vez que o afastado voltar, glorifica a Deus. Participa do culto de ação de graça que ele recebeu essa noite. É a coisa, a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende na terra, há uma festa no céu. Deus não chamou você para jogar ninguém para fora, ao contrário, é para trazer. Deus quer que você traga. Deus quer que você venha de encontro aos machucados. Tem gente que empresta a boca para o diabo, não adianta não. Conhece a palavra, não é assim que a gente ouve? Eu tenho um amigo, uma irmã em Cristo, até conhecido alguém aqui dentro, a mulher de Deus. O esposo era um homem de Deus abençoado. Início da minha caminhada ele me ajudou muito, me visitava, louvava na casa de minha mãe. E a coisa de uns 2, 3 anos, esse irmão se afastou. Esse irmão praticamente era um pastor, um presbítero, ele usava o louvor na palavra. E hoje esse irmão vive nas barracas de cerveja vai bebendo. A esposa parou lá no portão da minha mãe esses dias. Eu liberei sobre a palavra da irmã, Deus, o Senhor vai resgatar ela de volta. Ela recebeu o pastor no nome de Jesus. Ela falou, semana passada eu fiquei muito triste. Eu fui conversar com o irmão do nosso campo. Deus não tem campo particular. Placa de igreja não vai salvar ninguém. Quem recebe isso? Rótulo não vai salvar ninguém. No céu não vai ter denominação A, B e C. Jesus está voltando. Ei, o noivo vai voltar para buscar a noiva ataviada. Sem rótulo. Disse que o irmão falou assim, não, irmão. Teu irmão, teu marido era presbítero, conhece a palavra, não visita o crente não. Aquele que está de pé, olha para que não venha cair. Está de pé, está bonitinha. Ó, é obra do Pai. Tu não tem noção, se não fosse a mão do Senhor, você já estava no mundo há muito tempo. Por isso que eu aprendi a não julgar ninguém que para, ninguém que se afasta. Porque aquela prova que você suporta, aquela flechada que vem de onde você menos espera, às vezes o Senhor vai na frente e coloca a mão. Mas tem pessoas que estão flechadas, estão feridas, estão machucadas. Sabe qual é a obrigação de nós como igreja? Colocar o joelho no chão. Senhor, traz os afastados de volta. Senhor, como aconteceu com esse jovem, que a tua vida pródiga venha cair a ficha, ela venha querer voltar. A Bíblia vai ser certa em dizer que existe o joio e o trigo. Sabe por que o joio quer empurrar os que querem voltar? Porque está na carne, o coração nunca esteve no Senhor. Tem cara de crente, se veste como crente, canta, prega, mas nunca conheceu Jesus de perto. A Bíblia vai dizer que após a ressurreição, Jesus está passando pelo caminho de Emaús. Tem 2 discípulos. Um dos discípulos é Pedro. O Senhor fala, e tu, Pedro, quando te converteres, tem pessoa que presenciou um milagre, viu um morto ser ressuscitado, viu cura, milagre, mas não teve ainda um encontro genuíno com Jesus. Diga assim, mas vai ter. Vai acontecer milagre. E o que me chama a atenção quando eu falo de Pedro, que eu quero que eu admiro também na Bíblia, as pessoas sempre só falam o que há de pior de Pedro. Esquentado, sanguíneo, não é isso? Mas amava Jesus, sabia disso? Amava tanto que quando ali o soldado vai falar acerca de Jesus, ele vai lá, decepa a orelha de mal. Jesus fala, rapaz, para com isso, vai lá reestruturar a orelha. Ele amava o Senhor, só que ele era sanguíneo. Ele era, vamos dizer, um pouco assim, estourado. Mas Deus não desiste nenhuma mulher de homem porque é estourado, porque é intolerante. Antes ele pega esse vaso e começa a quebrar, começa a amassar, para que venha ficar, recebe aí, no ponto a qual ele deseja. Todos querem ser vaso de honra, todos querem ser vaso escolhido, para descer pelo Evangelho ninguém quer. É impossível você ser um homem de uma mulher usado pelo Senhor e não padecer. Jesus vai dizer assim, antes de odiar a vocês, odiaram a mim. Lá nas bem-aventuranças em Mateus 5, quando ele vai instruir os discípulos, tem um dos versículos que ele fala, bem-aventurado, felizes são vós, quando vos injuriarem por causa do meu nome, e dizerem todo mal contra ti por amor a mim. Entendes tu? A perseguição que você serve
Não se ache feliz, você é bem-aventurada. Eu leio a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, eu leio Poder num livro maravilhoso. Fala de batalha espiritual na mente. Uma das coisas que eu estou aprendendo com esse livro também. Não aceita na tua vida demônio de autopiedade. Pastor, o que é isso? Quem entendeu? Quem entendeu, eu vou explicar. Demônio de autopiedade, você morreu de pena de você mesmo. Tem gente que morre de pena dele mesmo. Quem tem que se compadecer da tua dor é Jesus de Nazaré. A tua peninha para você não vai servir de nada. Estão te fazendo sofrer? Estão sendo injustos com você? O Senhor é a tua justiça. É o mesmo que ele falou para Moisés naquela dificuldade lá. Moisés sobrecarregado aquele povo ingrato, aquele povo murmurador. Não importa que morramos, os egípcios estão chegando, vamos alcançar. Moisés ali que tinha uma intimidade com Deus, tranquilão. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Você pode dar glória nessa noite? Então quando a tua mente está alinhada com a mente do Senhor, o teu coração, você não se desespera. Alguns anos atrás eu provei uma experiência maravilhosa. O servo do Senhor, que não é só leitor ouvinte, mas que pratica a palavra, tem paz até na guerra. Quem recebe isso? Até na diversidade da guerra você tem paz. Já vivi grandes milagres. Eu sou um homem que o Senhor viu graça em mim, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho experiências profundas com Deus. Sabe qual é o grande problema? Às vezes até no YouTube mesmo, e se você souber usar a internet é maravilhoso, tá bom? Depende de onde você vai fitar os seus olhos. Poxa, eu vi um testemunho maravilhoso na internet, aquela irmã, como Deus usa aquele irmão. Aí eu pergunto para você, você quer ter um testemunho que venha edificar muitas vidas? Você quer ter um testemunho que muitas almas venham se render ao Senhor, que o Senhor realize curas através da tua vida por misericórdia? Está disposto a pagar o preço? Da rejeição? Das pedradas? Quem foi que disse para você que vaso escolhido é muito queridinho? Não. Você abre os Facebook da vida, chega a ser um pouco engraçado. Está cheio de coisa assim, o nome da pessoa, profeta fulano, profeta, profetisa cigana. Todo mundo quer ser profeta, profetisa. Morrer com os profetas ninguém quer. Ser cerrado ao meio ninguém quer. Quem está entendendo nessa noite? Então antes de você pedir, olha o que você vai pedir. Olha o texto. Ele pediu a parte da herança, o pai deu. Pediu, recebeu mal porque pediu mal. Quer ser uma profeta do Senhor? O Senhor vai te usar. Paga preço. Não acredita nessa mentira do diabo. Internet também tem muita mentira. Milhões de seguidores. Servo do Senhor não tem milhões de seguidores. Tem seguidores fiéis que seguem o cristianismo e admiram a obra que o Senhor faz na vida da mão dele. Servo do Senhor não tem fã, tem intercessores. Eu glorifico a Deus porque tem muitos intercessores. Eu tenho mulheres de Deus que jejuam pela minha vida. Eu tenho homens de Deus que dobram o joelho e jejuam a favor da minha vida. Por isso que a minha força vem do Senhor. E a oração dos santos me mantém de pé. E Deus te chamou como uma intercessora de alguém. Quem é que recebe nisso? E a pessoa que você entrou aqui hoje intercedendo vai ser alvo de milagre. Louvado seja Deus. Então, ao invés de se alegrar com o irmão, ele deu lugar à inveja, à murmuração e desgosto no semblante. O pai falou que esse irmão teu estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Mas para mim o Senhor nunca fez uma festa. Você sempre esteve comigo. Você sempre esteve comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também aqui, de forma muito importante, a lição do filho, que por impulso buscou independência antes da hora. Foi o que ele pediu. Não era tempo dele receber herança nenhuma, o pai estava vivo, mas o Senhor permitiu. Ele recebeu o que ele pediu. Resultou em que para ele? Muita coisa ruim. Ele provou fome que ele desconhecia. Ele provou humilhação que ele desconhecia. Ele foi um escravo. Por quê? E também perdeu a sua dignidade que tinha. Como eu falei no texto, quando a fome apertou, desejou até comer a bolota dos porcos. O nosso Deus nos dá o melhor. A Bíblia vai dizer que nós vamos comer
isso? Toma posse em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Por quê? Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. E o cuidado de Deus é uma coisa assim muito linda, muito completa. Quem volta para casa recebe aí vestes novas e limpas. A filha pródiga, o filho que vai voltar para casa, vai receber anel de compromisso, vai receber honra, nova identidade, porque até a identidade o diabo rouba. O diabo rouba. O filho que volta para casa tem a família restaurada. Tem lares hoje aqui sendo restaurados. Nossas famílias estão sendo restauradas. E o mais importante, o filho que volta recebe o perdão do pai, recebe o abraço do pai. O que chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, o outro irmão não teve atitude de alegria e satisfação, não teve compaixão nem amor pelo próprio irmão que se havia perdido. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Aquele que veio após mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, quando o filho se afastou, se arrepende e volta, recebe o perdão do pai. Aleluia. Compartilha com ele a alegria dele. Sabe qual é o grande problema? Volto a dizer, às vezes somos ótimos leitores, ótimos ouvintes, péssimos praticantes. A Bíblia vai dizer, se chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Amém, glória a Deus. Eu tenho aprendido a fazer isso, graças a Deus. Você tá mal? Pastor Marcelo, passa um zap para mim, eu estou mal, minha causa é essa. Eu vou colocar meu joelho na bola na favor da sua causa. Nem sempre dá para estar perto, não é isso? Mas se você souber usar a internet, dá uma bênção. Você está alegre? Me chama por proteção de graça, em nome de Jesus. Coca-Cola gelada e padrão de frango, tá bom? E torta salgada. Eu quero estar com você, ó, na alegria e na tristeza. Porque quando aceitamos Jesus, é colocado no nosso dedo o quê? Uma aliança. É um casamento espiritual. Eis que estou convosco até a consumação do século. Então eu quero estar com você. Quando tiver um momento triste, eu vou estar do teu lado. Se eu não puder estar fisicamente, vou estar orando, vou estar intercedendo. E quero estar também no momento da sua alegria. Porque a sua vitória é a minha vitória. Certo? O Senhor pensa assim: eu não recebi a minha vitória ainda, mas a minha irmã já recebeu, glorificando a Deus pela vitória que ela recebeu. A minha filha, o teu filho não voltou, mas o filho da irmã já voltou, já foi restaurado. E assim você vai romper em fé. E a tua hora vai chegar. Porque a tua sombra vai ter chegado aos céus. A tua oração não tem ficado debaixo daquele telhado. Eu estava estudando a vida de um grande homem de Deus, John Wesley, fundador da igreja metodista. Ele fala algo tremendo. Eu aprendo muito com esse homem de Deus, deixa um grande legado de fé. Certa feita, John Wesley falou assim: nenhuma da nossa súplica deixa de chegar ao céu. Sabe aquela oração que você faz cansada, às vezes cansado? E você fala: Senhor, o sono quer não vir. Aí você sente uma dor para ajoelhar e você ora sentado. Ore sentado, deitado, em pé no chuveiro, mas ore. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer chorar, chora. Quem chora para Deus tem resposta. Aleluia. Ninguém entende o valor de uma lágrima, mas o Senhor entende. Quando eu dirigia culto, quando eu estava à frente de uma obra como pastor, eu sou pastor. Quando o Senhor achar que é o momento, eu volto a apacentar novamente, mas eu quero ser servo. Sabe qual é o grande problema? Muitos querem cargo eclesiástico, mas não querem servir. Jesus chamou você para servir. Amém. Servir, serviço ao reino. Eu acho lindo aquela passagem de Jesus, está lá em João, que ele vai pegar uma bacia para deitar água, pegar uma toalha, vai ajoelhar para começar a lavar os pés do discípulo. Ei, você se acha maior? O maior serviu o menor. E dentro desse texto uma revelação forte de João. Quando Jesus ele vai lavar os pés do discípulo. Recebe ele no nome de Jesus. Quem não serve para servir, não serve para viver. Aquele que não está apto a servir, não serve para viver. A vida do cristão, enquanto você viver na terra, é serviço do reino. É visitar os doentes, os órfãos, as viúvas. É para ficar na porta. Ah, mas eu sou pastor. O que tem? Eu falei lá na minha igreja, na escala, ó, pode me colocar.
Ah, mas o senhor é pastor? Não tem problema. Minhas irmãs precisam sentar e descansar as pernas também. Sabe o que é isso? Salomão vai falar acerca de vaidade. Tem gente que está tão enganada acerca de vaidade. Vaidade não é o homem que está bonitinho, arrumadinho, a mulher não. É o coração, cheio de orgulho, cheio de altivez, de soberba. Então que o Senhor possa colocar a humildade dentro do nosso coração. E aquela pessoa que você entrou aqui hoje, de repente não é um filho, de repente não é um parente de sangue, mas é um amigo amado. O Senhor vai alcançar no nome de Jesus. Nós precisamos nos unir como Igreja de Cristo. A nossa bandeira não é ministério A, B e C. O nosso autor e consumador se chama Jesus de Nazaré. Ele está às portas. Vamos arregaçar as mangas. Vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite é descanso. Então não fique limitado entre quatro paredes. O Senhor tem falado, fala isso na minha igreja. Eclésia, fomos chamados para fora. Ah, mas eu vou para o ponto de missão na minha igreja. Me desculpe os pastores que vão ouvir essa mensagem. Missão é fora da igreja, não é dentro da igreja. A missão principal é fora da igreja, no beco das vielas. É nos pontos de prostituição. Onde estão as meretrizes, as lésbicas, homossexuais, os dependentes químicos. A missão é lá. A missão não é dentro da igreja. A menos que você vá levar uma mensagem dentro da comunidade e ali vão fazer todo o trabalho de evangelismo de peso para aquelas almas chegar lá. Porque graças a Deus, aqueles que estão dentro da igreja já estão sendo tratados. Agora o Senhor quer que você vá atrás do filho pródigo, quem recebe esse nessa noite. O Senhor quer que você vá resgatar aquele que se havia perdido. Você vai ser um instrumento de Deus para essa alma voltar e se reconciliar com Jesus. Fica com essa palavra nessa noite. Seja edificado. Saia daqui com uma visão ampla. E outra coisa, mente positiva. A tua mente, você saiu do deserto, a tua mente, só quem está recebendo nessa noite. A tua mente também saiu. Você saiu do Egito, e a tua mente não pode estar presa no Egito. Mas pastor, às vezes a minha mente vê uns pensamentos. Já entendi o que você precisa, minha filha, meu filho. Peço ao Senhor, realize em mim uma metanoia, uma transformação de mente. Eu preciso sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. Vou fechar, daqui a pouco o nosso amigo vai ali, parar o celular. Saulo só foi um grande acreedor da palavra de Deus, porque a mente de Saulo foi transformada. De soldado romano, perseguidor do povo de Deus religioso, que achava que servia a Deus, teve a mente transformada. Caiu o cavalo, ficou cego, por mal necessário de novo. Então, se você tem alguém que está sendo um pouquinho apertado, só peça para o Senhor sustentar, não pede para ele parar, não. Amém. E nunca ore para o Senhor tirar a prova de ninguém. Senhor, passa com ela na prova. Passa com ela no vale. Ah, mas está no hospital. É uma enfermidade incurável. Senhor, passa com ela. Passa com ele. Sabe que nós temos que aprender? Viver os textos bíblicos, aplicar na nossa vida. O que a Bíblia fala? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu já vou fechar. Você que está aqui comigo, seja edificado. Os irmãos que vão assistir o vídeo em casa, obrigado pelo carinho, pelas orações, seja edificado. Nós precisamos ser leitor, ouvinte e praticante. E entender, a gente pede algo, mas prevalece a vontade do Senhor. Amém. Essas mãos aqui, por misericórdia, orou por muitas pessoas que foram curadas, muitos não foram. Sabe qual é o problema da igreja desse século? Crente mimimi. Crente que não sabe aceitar o não de Deus. A Bíblia não está cheia de sim, sim, sim. Existe o não de Deus. Seja uma pessoa madura espiritualmente. Que a sua vida esteja arraigada, a videira verdadeira de Cristo. E quando o Senhor falar assim, filho, não é agora que eu vou fazer. Continua dando glória a Deus. Continua louvando com alegria. Filho, você me pediu para te curar. A minha graça te basta. A minha graça te basta.